sua muito digna esposa. Deus abençoe a nossa querida irmã, pastor amazonense, do Amazonas. Trabalhei com o pastor Gedielso Rodrigues, do Pará, irmão do Caleb. Nós fomos companheiros nos anos 90 ali no oeste catarinense. Ele falava muito bem da região do Amazonas, do Marajó, do Pará, daquelas regiões ali. Tive a oportunidade de estar em alguns lugares ali no Nordeste, Ceará, Piauí, em algumas igrejas ali. E é um prazer estar aqui com os irmãos, né? Esta congregação que, na época que nós servíamos a Deus aqui em Joinville, nos anos 80 a seguir, ela não existia. Já existia certamente no coração de Deus, né? No projeto de Deus já existia uma igreja aqui, mas acontecia apenas culto aqui em Nova Brasília. Nem o Morro do Meio na época não existia. Depois, quando começou, havia um rio ali, muita enchente, né? Expandiu o trabalho. Então, queridos, nós louvamos a Deus. Vejo aqui tantos rostos novos, né? Tantas pessoas. Joinville é a cidade das oportunidades, e vem tanta gente, migra muitas pessoas de todas as partes do Brasil, né? Uma cidade que dá oportunidade, que ainda tem um pouco mais de geração de emprego, e então muita gente migra para a região aqui da cidade de Joinville. Eu sou natural ali da região da Grande Florianópolis ali, mas no ano de 1978, meu pai, com 11 alemãozinhos ali, veio em cima de um caminhão, né? Na época todos católicos, de rosário no pescoço, a gente tradicionalmente muito católico. E aqui no ano de 1981, eu, pastor Sebastião, que os irmãos talvez conheçam, meu irmão, nós ainda, eu na época tinha 17 anos, o Sebastião tinha 21 anos, e a gente conheceu o Senhor Jesus. Apanhamos uma surra do pai e fomos mandados para fora de casa, mas persistimos em conhecer ao Senhor e levamos então toda a família para Jesus. Hoje nós somos em 180 pessoas na família que servem ao Senhor. Valeu a pena aqueles tapas, né? Foi cantado um hino no início deste culto, né? Que nós somos a semente do sangue, né? Os crentes na época perseguidos, injuriados, maltratados, mas perseverantes, persistentes e em servir ao Senhor, né? Então nós somos resultado da semente deste sangue. A igreja tem um histórico muito lindo. Nós, quando conhecemos um pouco da história da igreja, da forma em que ela nasceu, ela foi resultado da semente do sangue. Então, queridos, hoje nós temos a oportunidade de servir a Deus de forma mais branda e mais livre, mas não somos melhores do que aqueles. Nós somos resultado daqueles. Na verdade, não somos privilegiados, porque não existe crente privilegiado. Deus não dá privilégio a ninguém. São oportunidades que tivemos de abraçar a Cristo, e a primeira pessoa que orou por nós foi o próprio Senhor Jesus, quando Ele disse: eu não rogo apenas por estes, mas eu rogo por aqueles que um dia, pela tua palavra, hão de crer em mim. Alguns dizem que foi a minha avó que orou por mim, meu pai. Não, foi Cristo que orou por nós. Ele orou quando eu ainda e você não existia, e Deus nos trouxe ao Evangelho através do seu Filho Jesus, pelo convencimento do Espírito Santo, pela sua palavra. Amém? Queridos irmãos, falar de missão é algo extraordinário. O departamento de missão Siloé começou no ano de 1991, e o primeiro missionário foi o pastor Carlinhos e o pastor Sebastião. Glória a Deus. No ano de 1991, quando o pastor Satiro ainda, eu vejo o nosso irmão ali, é daquela época. Isso, é daquela época do pastor Satiro ainda, né? Nós saímos para a obra em tempo integral no ano de 1986.
com 4 anos de fé. Na época eu deixei a contabilidade da empresa, da Consul na época, e abracei o Evangelho. Abrimos a Casa de Recuperação, Desafio Jovem Shalom na época, junto com o doutor Jeremias de Matos Fontes, que veio até Joinville. Na época ele foi governador do Rio, e no período de 1974 ele veio a Joinville e falou ao pastor Satil da necessidade. Na época existia, mas era o popular maconheiro, né? Hoje existem já drogas mais pesadas, mas na época era mais o álcool e a maconha, né? Então abrimos ali, na época, irmão Adelor Vieira, que não era deputado, não era político, era apenas diretor da Paulista Seguros. Ali construímos na Estrada Arataca o Desafio Jovem Shalom. E eu, na época, com 22 anos de idade, bem jovenzinho, né? Havia saído da empresa Consul. Quando a Consul, na época, patrocinava toda a Casa de Recuperação, a gente conversou com o pessoal da assistência social e a gente tirava o interno para trabalhar na empresa e eles mandavam pessoas da empresa. Nós tínhamos uma parceria, toda a alimentação, tudo era mantido pela empresa Consul. E, queridos irmãos, no ano de 1990, cheguei em Joinville, pastor José João Vieira, e na época eu era obreiro da congregação Costa e Silva, Bom Retiro e Distrito Industrial, aquela região ali. E eu li as cartas de Paulo em relação à obra missionária, e eu sempre dizia a Deus, eu conheci Jesus aqui nesta cidade, mas eu me encantava quando via a leitura do capítulo 13 de Atos, que diz que jejuando eles e orando disse o Espírito Santo na igreja que estava em Antioquia: apartai-me para mim a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E eu orava e chorava e dizia a Deus, eu gostaria tanto de ser um desbravador, abrir um campo missionário, chegar numa cidadezinha onde não tem crente, só tem católico, protestantes, e começar uma igrejinha numa sala de aula, numa garagem, em algum lugarzinho, assim, aquela experiência de desbravar. Ouvia a história de Daniel Berg, Gunavini, e de tantos missionários. Eu lia muito a história da Galeria dos Heróis da Fé, e me encantava quando aqueles missionários saíram para a África e para as nações pagãs, né? E numa madrugada, isso no ano de 1990, o Senhor, não sei se no corpo, fora do corpo, eu fui levado por um coral de anjos, uma manhã, era uma madrugada. Eu me lembro que eu saí da minha casa, eu na época era obreiro do Costa Silva, ali da região Bom Retiro, aquela região ali, e fui levado por um coral de anjos, e voava literalmente, é que eu digo aos irmãos e faço menção daquilo que Paulo disse, não sei se no corpo, se fora do corpo, né? Fui levado em êxtase e fui levado até uma região onde a terra era roxa, onde havia uma coisa parecida com feijão, mas não era feijão, depois eu fui conhecer a soja. Via alguma coisa parecida com arroz que a gente conhecia aqui no litoral, mas não era arroz, era o trigo, né? E muita pedra, um rio de água suja que não havia areia, uma água escura, vermelha. E de repente o coral de anjos começou a cantar, aquele coral lindo. Então eu conheci ali a região, eles me levaram até a fronteira da Argentina, e voando num dia lindo, eu vi a Argentina ali, Bernardo de Rigotti, ali a região, fronteira com o Mato Grosso, o Paraná, enfim, voei uma noite toda com eles, né? Para eles tudo era dia, não existia noite. E de repente, 7 horas da manhã, eu estava de volta no meu leito, em lágrimas. Eu disse à minha esposa, nós vamos embora do Joinville. Vai começar um trabalho em Joinville e eu vou me colocar à disposição do pastor José Vieira para fazer a obra que o Senhor me chamou. Me lembrei daquilo que Paulo disse, a obra que eu os tenho chamado. Meu irmão Sebastião, na época, cuidava de uma congregação em Piraberaba, junto com o evangelista irmão Delso Bolt, hoje é pastor jubilado.
Viemos para a reunião, na época nós éramos em 10 obreiros integrados em Joinville, 10, 11, né? Poucos obreiros integrados. Ainda havia uma casinha que nós nos reuníamos todas as terças-feiras e passávamos o dia em oração. Pastor Vieira com os obreiros integrados, nós ficávamos ali jejuando o dia todo, ali orando a favor da obra. E naquela manhã do mês de fevereiro de 1990, então eu estava ali e estava atrás do irmão Arnaldo Tobler, que era pai do Marcos Tobler, que está na sede. O Arnaldo era uma pessoa gorda e eu era um mocinho bem magrinho, tinha bastante cabelinho na época. E eu disse, eu vou me esconder atrás do irmão Arnaldo, porque eu sei que hoje vai ser a minha despedida e eu vou tentar me esconder, porque o que o Senhor me mostrou essa noite foi tão real. Na época nós tínhamos uma criança, William, que hoje já quase 38 anos, e de repente desceu uma nuvem da glória de Deus sobre os 12 obreiros que ali estavam. Ninguém se continha de pé ou sentado, nós caímos literalmente embriagados e ficamos ali aproximadamente até 2 horas da tarde em êxtase espiritual. Uma coisa linda, extraordinária. Na época, o pastor José Cizelano Júnior, o senhor conheceu, era o vice-presidente, o irmão Alessio Marques estava por ali, todos os obreiros jubilados, né? Irmão Zé Suíno, Pedro Monteiro. E, de repente, o irmão Vieira levantou-se, conseguiu ficar de pé e disse, irmãos, hoje Jesus vai começar um trabalho novo na cidade de Joinville. E Joinville será um celeiro missionário para o mundo. E nós queremos enviar obreiros integrados. Nós não queremos pegar obreiros neófitos, mas obreiros integrados que têm uma chamada específica. E aí eu tremi lá no banco, aquele mocinho novo. Eu disse, Jesus, tu me levasse hoje, nesta noite, naquele local. Se é real, tudo vai acontecer de forma. E o Espírito Santo disse, você não pedia para que eu dirigisse, falasse? Aí me lembrei do texto, e jejuando eles e orando, porque na época se enviava missionários com jejum e oração. Não era por política, nem por apadrinhamento, mas era por vocação, por chamada. E quando você envia por chamada, por vocação, o obreiro não passa vergonha, a igreja não se envergonha, não se escandaliza, o trabalho cresce, porque depois eles voltam trazendo relatórios de que Deus está fazendo por meio deles, assim como Paulo e Silas, Paulo e Barnabé. Na verdade, é isso que eu temia, ser enviado, ir para um lugar que Deus não havia determinado. Então, por isso, naquela noite, e de repente, pastor Vieira, naquela coisa linda, ele disse, onde é que está o irmão Carlinho? E uma glória de Deus. E eu, magrinho, escondido atrás do irmão Arnaldo, disse, estou aqui, pastor Vieira. Ele disse, meu filho, conta para nós onde os anjos do Senhor te levaram esta noite, meu filho. Porque onde era 10 horas da noite, pastor Vieira era um homem de profunda comunhão com Deus. Não era um grande pregador, mas era um homem que orava. Era daqueles pastores ainda que profetizavam, que é uma raridade hoje, o pastor profeta. E ele disse, irmão Carlinho, diga para mim, onde os anjos te levaram esta noite, meu filho? Eu disse, mas pastor, por que o senhor está fazendo esta pergunta? Ele disse, porque 10 horas da noite ontem, um anjo esteve na minha casa, no meu quarto, e disse, meu filho, separa o meu filho para a obra que eu tenho chamado. Aí eu disse, mas Senhor, ele não vai querer ir. Ele está numa igreja tão rica, eu trabalhava numa igreja com coral, com banda, era um setor nobre, né? Ele não vai querer ir, é um menino inteligente, ele vai querer ficar sempre em Joinville, não vai querer sair de uma cidade nobre, uma cidade com futuro, né? Ele não vai querer ir.
O Senhor disse, aquele anjo disse para ele: não te preocupa, eu vou hoje levá-lo com um coral de anjos para o lugar que eu tenho chamado. E ele disse: meu filho, conta para nós onde os anjos te levaram. Eu disse: pastor, o que eu mais guardei, a única palavra que eu guardei, eu visitei uma região montanhosa, pobre, eu via de cima nas nuvens, eu via lavradores com um arado lavrando naquelas canhadas, eu via que era muita pedra, eu via algo parecido com feijão, e não era feijão, era um pé mais alto. Ele disse: meu filho, é soja. Você nunca viu soja? Eu disse: não, eu me criei aqui na região do litoral. Eu via algo parecido com um arroz, mas não era arroz, mas ele deitava assim, era muito lindo os seus cachos. Eu disse: isso é trigo, meu filho, e a região que você vai ter muito trigo e ter muita soja. E ele disse: onde? Me conta o nome. Eu digo: pastor, eu ouvi uma palavra chamada Oeste. E ele disse: é para lá que você vai, meu filho. Pastor evangelista, na época o Oeste catarinense era presidido pelo pastor Teofilo Herpes de Blumenau, e não existia quase pastor presidente, exceto Chapecó. Na época era tudo presidido aqui por Blumenau. Ele disse: há 20 municípios na região de Maravilha que não existe uma igreja em nenhum desses municípios, meu filho. Você vai ter que começar na garagem da sua casa, na escola, na igreja católica, em qualquer lugar. Você vai ter que abrir trabalho. Eu disse: pastor, este é o meu sonho. 20 dias depois, o irmão Beto, o irmão dele, estava com a mudança em cima de um caminhãozinho a 608. Porque eu tinha um Corcel 278, que já era um bom carro na época, o Corcel 2, que andei 7 anos, nunca fundi o motor, nunca baixou óleo. E fui enviado ao Oeste, fui com uma criança, e ficamos ali 12 anos. Na época abrimos uma frente missionária, que eu não vou ter tempo aqui de relatar para vocês cada cidade. Mas, queridos irmãos, abrimos uma frente missionária. Hoje, na época, levamos Ives Covor, Nadão Justo, Elcio Vieira, João Maria. Hoje, uma grande parte são pastores presidentes em várias regiões. A gente começava, eu botava 2 cornetas em cima do Corcelzinho 2, assim, naquele... E botava a banda de Curitiba tocar naquela fitinha cassete. E eu saía com o Corcel 2 naquelas canhadas, naqueles morros, cantando com a banda de Curitiba. Às vezes a fitinha embrulhava um pouco. Eu digo: mas vou continuar. Aquele microfone de queixeiro, aquele microfone assim todo fanho, as cornetas assim. Mas, queridos, foi tão grande a obra do Senhor. Hoje todas as cidades por onde passamos são todas igrejas sedes. Rezei missa na igreja católica de corpo presente. E numa dessas missas, irmão, foi a catequista, foi o dono do conjunto, foi 12 almas para Jesus na missa. Que a gente foi coroinha de padre quando fui católico, era muito católico, né? Fui coroinha, sabia a forma, a liturgia devocional da igreja católica, e cantava aquele hino: segura na mão de Deus e vai, né? Rezava o Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou, só não rezava a Ave Maria. Rezava a oração e pregava a palavra de Deus, os católicos choravam. Queridos, foi muito lindo começar trabalho em garagem, em sala de escola, fazia amizade. Chegava na cidade, a primeira coisa era visitar o prefeito, me tornar amigo do prefeito, né, se identificar, procurar o pessoal da saúde para ajudar, para assistir. Levava dentistas, aqui na época o Dr. Carlos era um dentista que eu levei para a missão. Colocamos muita dentadura, fizemos muito tratamento de dente de graça para a pobreza, fazendo assistência social. Levei muita roupa usada, e tudo era forma de se aproximar das pessoas. Visitava o padre na igreja católica, me tornava amigo do padre.
porque o padre às vezes tinha lá um salão comunitário que estava abandonado, o padre me dava para fazer um pouco de pregação, né? Dizia para o padre: não vim aqui para falar mal de padre, vim aqui para lhe abraçar e dizer que nós estamos fazendo a missão de Deus na terra. E o padre me dizia: como você é simpático, missionário, você não fala mal de mim, então está aquele salão, pode pegar aquele outro. Porque nós não fomos chamados para falar mal de ninguém, irmãos, nós falar de Jesus. A Bíblia diz: o que ganha almas é sábio. Você tem que ser sábio. E eu lia na Bíblia que Paulo se fez de tudo. Chegava naquela cidade, aqui tem um altarzinho aqui, é esse Deus que eu vou pegar. E eu dizia: é esse Deus que você não conhece, vamos falar desse Deus desconhecido. Então, queridos irmãos, foi experiências maravilhosas. Foi 20 anos na missão. Depois vim ao Rio Negro, pastoreei ali a cidade de Rio Negro, próximo a Mafra. Voltei na época quando o pastor Valmor Leonel Batista estava em Joinville. Cuidei aqui de uma região do distrito, adoeci. E depois da minha doença, Deus me levou a muitos lugares. Estive na Europa, estive na França, estive na Holanda, estive na minha terra dos meus ancestrais da Alemanha. Estive no Japão por 6 meses, fiz 3 viagens ao Japão, pregando a palavra de Deus, como uma promessa de que aquele que se coloca nas mãos do Senhor, Deus é fiel. E temos sido úteis. Como dizia Paulo: sabemos ter em abundância, mas padecemos necessidade. Sabemos estar numa igrejinha pequena, mas numa grande sede. Enfim, estamos preparados para toda boa obra, para fazer a obra do nosso Deus. Amém? Queridos, vamos abrir a Bíblia. Meu Deus, coisa linda. Poderíamos falar muita coisa, mas eu sei que os irmãos conhecem a vida de um missionário e é extremamente importante fazer a obra de missão. Queridos, abramos nossa Bíblia, vamos aprender com Jesus um pouco nesta noite. Qual era a sua visão na terra quando fazia a obra do Senhor? Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Texto certamente conhecido de todos vocês. Capítulo 9, versículo de número 35 e o versículo 36. Diz a palavra do Senhor: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Vamos dizer todos juntos apenas esta parte A do versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Amém. Queridos, como estamos vendo a multidão? Com que olhar nós vemos a multidão? Queridos irmãos, nós sabemos que o cristianismo em si, ele não está em alta, ele está em baixa. Quando você percorre a Europa, os continentes da Europa, o continente europeu, e vai à Ásia, nem se fala inclusive da Ásia, você vai ver, queridos irmãos, que o cristianismo está em fase decrescente, uma decadência tremenda. Queridos irmãos, a atual juventude, a atual geração já apostatou da fé já faz muito tempo. Certo, queridos irmãos? A atual geração. Quando você chega, por exemplo, num país como o Japão, super desenvolvido, a gente chora, irmãos. No dia 25 de dezembro, que é aquele dia que talvez não foi o dia do nascimento de Cristo, mas pelo menos se comemora uma data natalícia do seu nascimento. É triste quando você não vê. Para nós aqui é uma idolatria, um pinheirinho com luzinha,
Para nós isso aqui é comum nos países cristãos, entre aspas, né? É triste você não ver uma luzinha acesa. Como que diz aqui, aqui alguém acredita em Cristo. Eu costumo dizer que num país pagão, quando você encontra um católico, irmão, você abraça ele e dá paz do Senhor e chama de irmão. Certo? Numa noite escura, até um vagalume serve de luz. Certo? Eu me criei na roça. Em noites escuras a gente saía para caçar com um cachorro, tatu, a gente era criança, ia acompanhado dos pais. E quando a gente viu um vagalume, a gente dizia, achei uma luz. Se tivesse uma luzinha de querosene, então nem se fala. Queridos irmãos, no meio de tantas trevas, eu estava no dia 20, numa das vezes que eu fui ao Japão, no dia 25 de dezembro, eu estava com o pastor Takahara no cume do Monte Fuji. E de repente eu senti uma saudade da minha família, do Brasil, e eu disse, meu Deus, dia de Natal hoje no Brasil. Senti saudade daquelas musiquinhas, né? É Natal, é Natal. E eu disse, pastor Takahara, será que a gente não vai encontrar uma luzinha dessa numa casa acesa? Ele disse, não, pastor Feltz, aqui hoje é o dia do imperador. Comemora-se o dia do imperador. Nós temos aqui 1% de cristianismo professo. Entre presbiterianos, entre católicos. Aqui existe shintoísta, budista, ateus, atouras, e vai por aí afora. Mas cristianismo aqui é uma grande minoria. Achamos uma luz numa casinha abaixo. Quando descíamos o Monte Fuji, era um presbiteriano americano, havia um japonês que havia se convertido na igreja americana, na igreja presbiteriana. Então tinha uma luzinha acesa. O pastor Takahara foi lá, nos traduziu e disse, eu acredito em Cristo, conheci Jesus na América, mas me sinto solitário, então abraçamos aquele presbiteriano. Aí ele chamou mais um católico, abraçamos o católico, oramos com o católico, chamamos o católico de irmão, porque ele acreditava que Cristo nasceu. Era um vagalume que estava ali. Queridos irmãos, é triste você estar num lugar onde o poder de luminosidade, quando Jesus disse, vocês são a luz do mundo, mas é triste estar num lugar quando o poder das densas trevas é muito superior ao poder das luzes. Queridos irmãos, quando olhamos para um mundo como este, inclusive na Alemanha há uma doutrina e já grande ênfase, que no ano 2030 a religião da Alemanha não vai ser mais cristianismo. Ela foi o berço da reforma protestante. Mas sabe qual vai ser a religião dos alemães? Onde o berço da reforma nasceu, onde somos frutos de Martin Luther, que foi aquele protestante corajoso. Mas sabe qual vai ser a religião oficial da Alemanha? Alguém pode deduzir? O islamismo. O islamismo está tomando conta, irmãos, do mundo. Você chega na França, você chega na Holanda, você chega nos países, você se assusta. Porque os cristãos estão retrocedendo e acuados. Há uma apostasia da fé assustadora. E ainda nós somos um país que ainda podemos nos contar como um país cristão com tanta mistura, com tanta decadência, mas ainda somos um país que professa o cristianismo. Somos ainda uma reserva, porque estamos plantados nos confins da terra, onde Jesus disse que o Evangelho irá até os confins da terra, depois virá o fim. Queridos irmãos, e quando a gente para pensar nisso, quantas pessoas tendo uma visão distorcida e vendo a multidão hoje, queridos, não com o olhar de Cristo,
mas olhando a multidão como fonte de lucro, para abrir igrejas, professar a fé, escandalizando o evangelho, vendendo coisas supérfluas, misturando o evangelho, escandalizando o evangelho, porque não vê a multidão com o olhar de Jesus. E vendo a multidão, o que é que segue o texto? Teve grande compaixão. E é esta compaixão que está faltando. Estas entranhas de misericórdia que nós não estamos sentindo lá dentro de nós. Cantores hoje estão olhando a multidão como um popstar. Vão cantar, porque já pergunto, pastor, quanta gente tem lá para me cantar? Qual é o tamanho da sua membresia lá? Qual é a oferta que vão me dar? O que é que tem lá? Se o pastor disser, olha, nós estamos numa igrejinha debaixo de um porão, tem lá uns 20 membros. Pastor, lamentavelmente não tem agenda. Porque estão olhando a multidão, irmãos, como fonte de prazer. Não estão olhando para a multidão. E quando eu olho com o olhar de Jesus, irmãos, primeira coisa que eu aprendo, eu vou falar 3 coisinhas aqui bem rapidinho, que não me permite as horas avançar. Mas eu preciso olhar a multidão como pessoas necessitadas, como pessoas que necessitam, que eu não preciso nada delas, mas eu tenho que dar a elas o que elas não têm. Olhar para a multidão sem esperar nada em troca delas. Foi com esta visão que Jesus veio ao mundo cumprir a sua missão, e vendo a multidão sentia compaixão e as via como ovelhas desgarradas que não tinham pastor. Não pediu nada da multidão, pelo contrário, se doou à multidão, sem esperar nada em troca. E por que não dizer, olhou para os mais necessitados? Quando alguém dizia para o cego, cala a boca, ele dizia, traz o cego. Quando alguém dizia, sai daqui porque esse endemoniado não tem jeito, ele dizia, tem jeito. Quando na cruz, pendurado, alguém dizia, cuida de ti mesmo, ele dizia, não, hoje tu vai estar comigo no paraíso. Quando alguém via ele no poço, glória a Deus, aleluia. Quando alguém via ele no poço, com a mulher de 5 homens, alguém dizia, além de ser mulher vulgar, ainda mulher samaritana. Ele dizia, vocês calam a boca, seus maldosos, eu vou fazer nesta mulher um poço que jorra. Se vocês não querem, eu vou dar de beber para ela. Eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos. Os sãos não precisam de médico, é os doentes. Eu vim para curar doente, porque eu vim para o necessitado. Hoje quantas igrejas, irmãos, que só visam o empresário. Só visa o empresário. Porque o empresário tem uma oferta gorda e o pobre, a viúva pobre não tem nada para dar. Aí eu vou ter que fazer uma cesta básica e levar para pobre. E o empresário vai dar camarão quando fizer uma janta para mim. E o pobre, irmão, eu vou ter que levar uma lata de sardinha para comer com ele. Queridos, a visão de Jesus não era visão. Nós hoje, se dizemos cristãos parecidos com Cristo, e eu acho que só somos muito diferentes. E se Cristo viesse hoje, irmãos, ele se decepcionaria com muitos que se dizem cristãos. Ele dizia, vocês me honram apenas de lábio, mas vocês não são nada parecidos comigo.
Queridos, não vou me deter. Conjecture você, estude a Bíblia, você é inteligente, sabe conjecturar. Medite nisso em casa. Você vê a multidão como necessidade para fazer missão, irmão. Não se vai por conveniência, não porque a cidade é bonita, nem porque tem carro bom para andar. Se for preciso andar de a pé. Eu andei na missão muitas vezes com gasolina do céu, porque não tinha gasolina. Andei com moto fazendo risco nas costas de lama, lá nas escolas, lá naqueles interior, fazendo 30 quilômetros para fazer culto com uma pessoa, e depois ter o prazer de descer essa pessoa nas águas, porque pregamos que uma alma vale mais do que o mundo todo, mas nós não queremos nem atravessar a cidade para ganhar um gadareno, quando Jesus atravessou o mar da Galileia para ir em busca do gadareno. Nós não queremos deixar a multidão como Filipe deixou para correr atrás de uma carroça, atrás de um homem. Nós queremos ficar com a multidão em Samaria. Não queremos nem atender um ponto de pregação. Só se tiver 10 pessoas, irmão. Se tiver uma, eu não vou. Pregamos que uma alma vale mais do que o mundo todo, mas fizemos totalmente o contrário. Porque não olhamos a multidão como necessitados. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos olhar as pessoas, sejam elas pobres, vis, miseráveis, estas de fato é que merecem mais a nossa atenção. Queridos, a visão de Jesus era a visão do necessitado. Não vamos nos deter mais aqui. Ele olhava para a multidão, irmãos, ele via a visão da oportunidade. Ele tinha a visão da necessidade e da oportunidade. Eu às vezes me detenho muito quando vejo, me comunicaram que a senhora é médica. Eu admiro muito os médicos sem fronteira. Sou simpatizante. Choro quando vejo pessoas que se formam das melhores universidades e se entregam para ir para a África, abraçar aqueles esqueletos humanos, socorrer. Eu digo, são pessoas que às vezes não professam a nossa fé, irmãos, mas às vezes eles veem as pessoas como necessitadas e têm a visão da oportunidade. Eles sabem que eles nunca terão outra, a vida é uma só. E muitos de nós, quando chegarmos no tribunal de Cristo, se chegarmos lá, nós vamos chorar muito, porque perdemos tantas oportunidades, porque nós construímos um castelo de areia nesse mundo. Nós construímos um castelo nesse mundo, parece que nós vamos ficar para sempre aqui e somos eternos aqui. Não, irmão, é a visão da oportunidade. A oportunidade que eu tenho hoje, talvez nunca vou tê-la de volta. Quando Jesus estava com aquele ladrão pendurado, ele disse: essa é a minha oportunidade. Se eu fechar os olhos com esta coroa de espinhos sangrando, cheia de dor, e não der uma palavra de esperança para esse moribundo, ele vai juntamente com o outro para o inferno. Ele disse: não, eu estou fraco, sou um cadáver, mas te digo que hoje estarás comigo no paraíso, porque é a tua oportunidade. As pessoas que encontraram Jesus, elas têm uma única oportunidade. Ele tinha esta oportunidade. Ele tinha a visão da oportunidade. Tudo aquilo que você não fez hoje, você nunca mais o fará. A pessoa que abraçou você hoje, você não falou de Cristo para ela, você nunca mais a verá. E no juízo de Deus você vai ter que prestar conta. Quando eu estive no exército, tinha um soldado, eu era o 344, ele o 343, soldado Roberto, aqui em Joinville, no 62 BI. Eu era um cristão de apenas 4 meses de fé, quando fui para o exército.
Me lembro que um dia eu cheguei na companhia, primeira companhia de fuzileiro. O Roberto estava lendo um livro de Allan Kardec, e o Senhor me disse: fale do meu amor para esse moço. Eu era crente de 4 meses, muito neófito nas escrituras, mas cheio do amor de Deus. Aí eu disse: Deus, nós estamos apenas 5 dias aqui no quartel, nós vamos ficar um ano todo. E o soldado Roberto é meu companheiro de beliche, ele dorme no beliche de cima, eu durmo no beliche de baixo, a gente vai ter um ano todo. E o Senhor me disse insistentemente: é a oportunidade. Ele gosta de leitura. Ofereça uma Bíblia, a tua Bíblia de presente para ele. Eu disse: Senhor, mas é a minha única. Eu só tenho essa Bíblia. E o Senhor me disse: dê a tua Bíblia. Eu disse: talvez semana que vem. Eu estava lendo a Bíblia, chorava muito em cima da Bíblia, estava muito manchada de lágrimas. E eu disse: essa Bíblia, eu vou dar uma outra Bíblia para ele. Essa é a minha Bíblia. Foi aquele dia. No outro dia, o capitão de Noar foi fazer uma corrida rústica com os soldados. E eu não fui nessa corrida. Eu me tornei o eletricista do quartel de manutenção. Eu também era formado em eletricidade. Dava manutenção ao batalhão. E aí havia um serviço para mim fazer. Eu fui fazer o serviço de elétrica no batalhão. E a companhia foi fazer a sua corrida. De repente, cheguei na companhia, 4 horas da tarde, vi que todos os soldados já haviam voltado da corrida rústica. Era mês de janeiro, muito quente. O soldado Valdeci, o 345, disse: Feltz, perdemos um companheiro hoje. Tivemos uma baixa. Eu disse: mas no 4º dia, já aqui os soldados morrem com tanta facilidade. O tenente de Noar cobrou uma corrida com mais resistência. E o Roberto caiu. Ele se esvaiu em sangue. E o capitão insistiu, colocou 2 soldados para colocar a mão sobre o ombro dos 2 soldados. E ele continuou correndo e se esvaindo em sangue. A senhora cardiologista sabe muito bem, eu não entendo da doença. Eu sei que ele chegou no batalhão morto, esvaindo-se em sangue. E eu disse: mas qual é o soldado que morreu? E ele disse: Feltz, é o seu companheiro de beliche, é o 344. Eu disse: o Roberto morreu. Eu quis morrer no lugar do Roberto naquela hora. Eu disse: onde? Eu deveria ter dado a minha Bíblia, Roberto. E me pesa até hoje na consciência. Eu sei que um dia eu estarei perante o tribunal de Cristo. Eu estarei no juízo. E eu terei um acerto de conta com a minha oportunidade que eu perdi. Quantas oportunidades eu e você perdemos? Jesus não perdia uma oportunidade. Ele tinha visão do necessitado, junto com a oportunidade. Ele dizia: foi a oportunidade que Deus me deu e eu não vou perder. Queridos, para encerrar, não vamos nos deter, tem muita coisa a falar acerca do assunto. Ele tinha a visão da possibilidade. Ele tinha a visão da necessidade, a visão da oportunidade e a possibilidade. Ou seja, quantas vezes nós podemos e não fizemos nada? Sabe qual é o seu maior pecado e o meu pecado, o nosso pecado, pastor? A omissão. Esse pecado ninguém está isento dele, irmãos. Tiago diz no capítulo 4, versículo 17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecados. Às vezes nós vamos no culto de Santa Ceia e dizemos: irmão, estou em pecados. Qual é um de nós, irmão, que vamos às vezes para a igreja, bonitinho, de gravata? Eu me lembro que quando eu fiquei crente, e o Sebastião, o primeiro crente que nós ganhamos, irmão, foi um bêbado. Eu e o pai do Sebastião fomos para a rua de casa e nós ganhamos uma bicicleta sem paralama, mas ela tinha um bagageiro. E um dia eu e o Bastião estavam indo para a igreja, e o nosso obreiro, nosso dirigente, falou sobre a parábola do bom samaritano.
Oh meu Deus, todos os crentes choraram, irmão. Porque ninguém quer ser sacerdote e levita, todo mundo quer ser o bom samaritano, né? Aí o nosso obreiro tinha um Fusca, e naquele dia foi deixado um bêbado, que foi juntado na valeta, na porta da igreja, chamado Euclides, popularmente conhecido do Quido. Foi juntado dentro de uma valeta de esgoto, ele era tuberculoso. O fedor era tanto, irmão, todo defecado, urinado, na porta da igreja. Irmãos, as irmãzinhas do ciclo de oração passavam assim, diziam: coitadinho, então vamos orar por ele, lá, irmão. Aí os obreiros, tudo bonitinho, sujar com excremento, não dá. Aí o meu irmão Sebastião do Magnicela, nós tínhamos uma bicicleta, o pai tinha jogado nós para fora de casa, mas era dia dos pais. E a gente queria fazer uma amizade com o pai. E o pai também era bêbado. E o pai gostava de bêbado. Porque quando ele ficava bêbado, levava a turma de bêbado lá para casa. Onde quem sabe hoje é o dia de nós almoçar com o pai, que é dia dos pais. Fazer as pazes. O Bastião disse: vamos botar o Kid no bagageiro. Vamos botar. Aí passou o porteiro e dizia assim: irmãos, pobre alma, né? Pobre alma. E a parábola do bom samaritano era lição. E aí eu disse para o meu irmão, para o Bastião, eu disse: Bastião, como os crentes são falsos, meu Deus. Eles pregam, choram, mas não cumprem aquilo que ouvem. Eu disse: meu Deus, olha, até o dirigente passou com fusquinha. Disse: eu vou comer uma galinha gorda. E eu digo: e o mendigo? Eu digo: Jesus. Aí o Bastião disse: vamos botar no bagageiro da bicicleta. Aí o Bastião botou no bagageiro da bicicleta, saiu pedalando, mas o homem era tuberculoso, então quando pegou o vento, pum, caiu. Eu disse: Sebastião, então tu segura no guidão e eu vou segurando ele no bagageiro. Vamos empurrar aí da Papa João 23, aquela igreja lá, até no hospital regional ali perto, meu pai morava ali. Vamos empurrando. Na época a Papa era uma papa, estrada de chão, estava chovendo, e nós fomos, irmão, empurrando o Bastião com o mendinho no bagageiro, o guidão empurrando a bicicleta e eu segurando o mendinho. Passou um velhinho por nós crentes e disse: vocês nunca vão casar, meu filho. Ele: moço, olha uma coisa dessa, é até feio vocês andar com um homem desse. Eu disse: não tem problema, irmão, alguma feia vai querer nós. Levamos o menino para a casa do pai, irmão. Chegamos lá, o pai com a cara feia, um alemão nazista. Quem é esse homem? Eu digo: pai, nós achamos ele. Não, manda a mãe preparar uma roupa. Tanasa, minha mãe era mãe de 12 filhos. Tanasa, prepara uma roupa, um café quente, que o bêbado gosta de café quente sem açúcar, né? E prepara os rapazes vão dar um banheiro. Botamos ele debaixo do chuveiro, irmão. Olha, irmão, era fezes grudada em todo o corpo. Era um fedor. E aí fomos escovando. Pegamos uma navalha, cortamos o cabelo, máquina zero, né? E aí, irmão, vestindo. E agora fazer o que com o bêbado? Eu disse: vamos largar ele, Sebastião? Não, o bom samaritano não largou. Vamos ficar com ele. Pois é, vamos para a pensão. Aí na época o Sebastião trabalhava na Vetra, uma empresa aqui em Joinville, e eu estava para ir para o quartel, faltavam uns 2 meses. Eu disse: então tu trabalha e eu cuido dele. Irmão, o homem tinha aquela cirrose hepática, a barriga desse tamanho amarela. Aí eu conversei com o doutor Altair Melo, que era um médico que nós tínhamos no centro. Ele deu lá um Imosec, uns remédios, nós começamos a tratar. Resumindo, irmão, eu tive que cuidar daquele homem, tratando com mulher na boca, 2 meses. Que o homem pegava a mulher e fazia assim. Então eu dava o copo na boca e dizia: Jesus, me dá paciência. 2 meses, não é fácil ser bom samaritano, Deus. Mas eu tenho que cumprir o que está na Bíblia, porque não adianta eu sou ouvinte esquecido. 2 meses. Resumindo, irmão, sabe quem se tornou Euclides Pereira? No presbítero da igreja. E já estava esperando o céu. Casou com a costureira na época ali do Jardim Liriú. Quando eu era missionário,
Ele dizia: irmão Carlinhos, pode vir aqui para casa quando chegar em Joinville, tem uma tainha, tem camarão, tem de tudo, porque tu me tratou na boca por um bom tempo. Agora eu vou sempre ter tainha recheada, camarão, uma casa bonita. Eu olhava para o que bonito de terno. Ele havia sido um sargento do exército e tornou-se um mendigo. Ele dizia: rapaz, alguém dizia: como tu está bonito? Ele dizia: Jesus me deixou bonito porque usou vocês para ser o bom samaritano. Foi a oportunidade e a visão da possibilidade. Deus pode transformar um mendigo num cidadão do céu, irmão. Eu preciso crer nisso. Eu não posso passar de largo na porta do templo. Pedro e João, um olhou para o outro e disse: não temos dinheiro, não temos lugar para levar esse homem. O nosso tesoureiro ladrão roubou tudo e deixou nós sem um centavo. Mas não precisa de dinheiro. Nós precisamos de amor e fé para dizer para esse homem: levanta-te, vamos entrar no templo. Tu só vê a porta por fora. Quanta gente do lado de fora da porta, irmão, que precisa aquele empurrãozinho. Mas nós dizemos: não, não adianta. Vai chover, esse aí já foi muito pregado, irmão, você não se converte. Não, irmãos, a visão da possibilidade, quando nós temos esta visão, nós vamos fazer uso das palavras de Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos estar de pé? A visão da possibilidade não precisa de dinheiro, irmão. Não precisa de microfone. A visão da possibilidade precisa de compaixão, de amor, de fé. Hoje as nossas igrejas, irmão, a primeira coisa que as prefeituras já exigem, é padrão na Secretaria do Planejamento, é fazer rampa, né? Já tem intérprete de Libra para falar para cego, para falar para surdo, né? Mas não precisaria disso se nós tivéssemos a visão da possibilidade. Dizer para o prefeito: não, nós não fizemos rampa, porque aqui o camarada entra na cadeira e sai levando a cadeira nas costas. A possibilidade daqueles 4 homens, que coisa linda, irmão, desceu um homem pelo telhado, e Jesus não viu a fé do paralítico, vendo a fé deles, disse ao paralítico: toma a tua cama, vai para a tua casa. Porque eles viram que Jesus, eles iam colocar o homem na cama pelo telhado, mas o homem ia sair com a cama pela porta da sinagoga, do local onde eles estavam. Queridos, como está a sua visão? Como você e eu estamos vendo essa multidão? O que nós estamos fazendo por esta multidão? Nós estamos olhando a multidão com que olhos? Vamos pedir nesta noite. Paulo disse: de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Isso é ser cristão. Aí nós vamos passar a olhar com o olhar de Cristo, sentir com o coração de Cristo, ouvir com os ouvidos de Cristo. E o mundo como carece de cristão, porque o mundo está cheio de falsos cristãos. Verdadeiros cristãos, verdadeiros líderes, que olham com o olhar de Cristo, que vê com o olhar de Cristo, que ouvem. Queridos, vamos orar a Deus nesta noite. A multidão está ali do lado de fora. Queridos, quem sabe existe alguém aqui nesta noite que, ao ouvir esta palavra, possa dizer em seu coração: pastor, eu queria ser cristão de verdade. Não é ser crente apenas, não, porque crente até o diabo é. É ser cristão, é ser praticante da palavra. Tem alguém que gostaria de levantar sua mão e dizer: pastor, eu vim no culto nesta noite, eu não sou evangélico, eu sou afastado, mas eu quero ser cristão de verdade. Levante sua mão assim. Temos alguém? Tem alguém nesta noite que quer dizer: eu quero ser cristão, eu quero servir a Deus? Levante a sua mão como sinal e diga: eu quero fazer a obra de Cristo. Existe alguém?
Queridos, quem gostaria de se colocar diante do Senhor nesta noite e dizer: Jesus, me ensina a ver como tu vê, a ouvir como tu ouve, a sentir como tu sente. O Padre Zezinho tem uma música muito linda que eu gostava dela, quando ainda era amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. Uma coisa extraordinária, uma letra extraordinária. Sorrir como Jesus sorria. Que coisa extraordinária. E ao chegar o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Quantas vezes nós chegamos ao final do dia com a vida triste? Porque, irmãos, nós não fizemos absolutamente nada. Oportunidades que passam, possibilidades que passam, e nós não fizemos absolutamente nada. Sabe por que muitas vezes nós não investimos no necessitado, irmão? Porque não tem retorno imediato. Eu trabalhei com casas de recuperação, com viciados, porque meu pai foi um alcoólatra muitos anos. Eu tive um irmão alcoólatra muitos anos. Eu sei o que é dormir debaixo de uma casa, irmão, depois de levar uma surra como criança de um pai bêbado. Eu sei o que é sofrimento. Eu sei o que é isso. E eu dizia para Jesus, a primeira coisa que eu conheci Jesus quando me formei técnico em contabilidade, eu levei o meu certificado, havia recém-formado, levei o meu certificado, cretinho novo, botei debaixo do meu joelho, disse: Jesus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, tudo que eu sei, que eu aprendi, eu quero dedicar tudo a ti, tudo que eu quero fazer, tudo que eu sei, eu quero me dedicar a ti. E quando na época o pastor Satir disse: você vai cuidar de bêbado, de drogado, eu nunca fui bêbado, eu nunca fumei cigarro, nunca fui viciado. Vai cuidar de bêbado, de muito banho bêbado, irmão. Abracei muito bêbado, busquei muito bêbado na Praça da Bandeira aqui em Joinville, todo defecado, dei banho, mas vi muito daqueles batizados com o Espírito Santo. Há um ano atrás, um pastor de São Paulo me ligou, o pastor Jornei Borges de Oliveira, disse: pastor Feldes, eu digo, que voz bonita, essa voz me é familiar. Ele disse: eu sou aquele bêbado que você buscou na frente da Rádio Cultura com um punhal se suicidando. Eu sou pastor da Igreja Batista em São Paulo, sou escritor. Eu digo: José, já ganhei o meu dia. É maravilhoso, irmãos. Aquele que semeia a semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vamos orar a Deus. Você quer ser um instrumento de Deus? Levante a sua mão e diga: Deus, eu quero fazer algo mais para ti, eu quero ter a visão de Cristo. Senhor, nós estamos diante de ti nesta noite, te agradecemos por este momento único, Senhor. Aleluia. Aqui está, Senhor, este homem com esta criança. Não sei as suas intenções, mas vejo ele como inocente em seus braços e um futuro na mão desta criança, Senhor. Mas que esta criança se desenvolva e seja alguém que traga alegria. Senhor, olha para este pai moribundo que aqui está, que não sei quais são as suas dificuldades, mas com certeza é um daqueles necessitados, Senhor, que precisa do teu abraço, que precisa do teu perdão, que precisa que uma página velha, moribunda, miserável se apague e uma página nova seja escrita. Senhor, muda a vida deste homem, muda a vida desta criança, muda a vida desta família e faz deles verdadeiros filhos de Deus. Abençoa teus filhos que apresentam as suas mãos a ti nesta hora, Senhor.
porque precisamos ter esta visão, precisamos olhar com compaixão, precisamos olhar para as pessoas como alguém e sentir a sua miséria, se colocar no lugar dela como miserável, Senhor, porque nós também outrora éramos pobres, miseráveis, mas o Senhor colocou nossos pés numa rocha, mas Ele nos tirou do charco de lodo, Senhor. Abençoa os irmãos que aqui estão, que cada um volte para a sua casa pensando na sua responsabilidade, se não sendo omisso na oportunidade que o Senhor lhes proporciona. Dá a tua bênção a cada um dos teus filhos. Faz dessa igreja uma igreja ainda mais missionária na prática da tua palavra. No nome de Jesus oramos e desde já te agradecemos. E todos digam amém. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Carlinho. Meu Deus, que palavra. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que as promessas do Senhor há de cumprir nesse lugar. Aleluia. Quando cheguei aqui em 2020, no dia 18 para 19, numa transação do pastor,